Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e esse está começando agora mais um Diário Mágico, o seu podcast quinzenal sobre esoterismo, ocultismo, magia e espiritualidade. E eu já vou abrir esse programa falando sobre Páginas Abertas. Agora, em dezembro, no dia 9, a gente tem a última edição de 2022 do Páginas Abertas número 19, quando as coisas dão errado. E a ideia desse Páginas Abertas é a gente contar histórias, as histórias de vocês, queridos ouvintes e espectadores, sobre situações que não saíram bem como planejado dentro da senda mágica, dentro da senda iniciática, dentro, né, da prática espiritual. Então, tanto rituais, né, e feitiços e práticas de magia, né, que não saíram exatamente como esperado, como também, né, as vivências que a gente tem, que elas nos surpreendem, né? Então, sei lá, a pessoa vai no terreiro, conversa com uma entidade e toma aquele puxão de orelha cabuloso e depois aquilo dali faz sentido, né? Ou então, né, essas experiências espontâneas que acontecem na nossa vida e que mudam o rumo dela por inteiro, né? Esse é para ser um episódio um pouco mais descontraído, né? Eu vou ser menos palestrinha e vou deixar os ouvintes falarem. A gente já fez isso no final de 2021, então a gente está consagrando essa tradição de todo final de ano a gente fazer esse Páginas Abertas, né, mais descontraído, em que a gente mais escuta vocês do que dá palestra, e aí eu não vou construir nenhum roteiro. Aliás, o roteiro vai ser em cima, né, dos relatos que vocês enviarem. Então, pensa nessa história que você está guardando aí um tempão, né, e manda pra gente. Você pode mandar por áudio lá no WhatsApp, no DDD 31 97537 5123, tá na descrição aí do episódio, ou então por mensagem, né, por e-mail. Vocês podem mandar no contato @diariomagico.com.br. Todo relato é super bem-vindo, a gente escuta e assiste todos eles, né, a gente faz uma seleção, mas como esse é um episódio só para relatos, a gente tem muito mais espaço para inserção. Então, se você nunca, né, colaborou com um podcast, etc e tal, toma esse tempinho aí, separa essa história, grava pra gente, manda, vai ser super divertido, vai ser super descontraído, a gente vai fechar o ano bem e vai ser gostoso demais escutar a sua voz e veicular ela por aqui no Diário Mágico. A live acontece no dia 9 de dezembro, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, e é o momento que a gente vai estar ali celebrando. Inclusive, se você gosta do Diário Mágico e gosta do Páginas Abertas, quer ajudar a gente a se manter, entra lá no nosso apoia.se/Diário Mágico e nos ajude com qualquer categoria de apoio. Isso faz toda a diferença para a gente continuar fazendo esse trabalho, explorando novos temas, né, fazendo as nossas pesquisas e avançando rumo à divulgação de conhecimento iniciático relevante dentro da nossa comunidade. E por falar em produção de conhecimento, hoje a gente vai receber uma pessoa que é super bacana, que é dono de uma editora e que eu gosto bastante, é o Luciano Carregan. Eu acho que vocês vão conhecer bastante sobre ele no episódio, então vamos lá, vamos abrir esse diário. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim, e aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de trazer junto conosco o Luciano Carregan, lá da Via Sestre. E aí, Luciano, como é que você tá, cara? Oh, salve, eu tô ótimo, cara. Melhor agora conversando aqui com você.
Pô, maravilhoso, estou muito feliz que você aceitou esse convite para gravar com a gente. A gente, né, já gravou um episódio do antigo Vortex e eu não sei se você sabe, Luciano, mas eu admiro pra caramba o seu trabalho e a pessoa que você uma pessoa sempre muito prestativa, muito educada. Eu já até falei publicamente quando me perguntaram assim, pessoas que eu admiro na cena de ocultismo BR, citei o seu nome porque eu acho que é um trabalho muito legal. A gente tá falando agora em off, né, do trabalho da Via Sestra, com os livros do Skinner. Então eu tô muito feliz de te ter aqui e espero que seja muito produtivo também para os ouvintes como um todo. Nossa, eu fico. Nem sei o que falar, muito obrigado. Eu também fico feliz e também admiro bastante o seu trabalho. Maravilhoso. Que legal, que legal. Cara, pra quem tá ouvindo a gente e porventura, né, não conhece o Luciano ou não conhece a Via Sestra, né, quem é você? Como é que começa, assim, sua história, sua trajetória na magia? Isso vem de família ou não? De onde que vem, né, esse interesse? Né? Se puder, conta um pouquinho, assim, da sua história. Ah, vamos lá, hein? Barato é louco. Maravilhoso. Então, não vem de família, né? Eu sou de uma família católica não praticante. Até onde eu sei, eu devo ser a primeira ovelha estranha da família. Meu interesse por coisas diferentes, assim, estranhas, sobrenaturais, ele vem da infância. Lá na minha infância, eu era um garoto normal até certo ponto. Por volta ali dos 7, 8 anos de idade, eu comecei a ter algumas experiências estranhas, onde eu via pessoas onde não deveria haver pessoas e via vultos. Comecei a ter contatos com coisas, né? Via pessoas e ouvia coisas e tinha uns sonhos malucos com umas formas, com umas pessoas de corpo estranho, assim, umas coisas meio monstruosas. E essas experiências, assim, na infância, elas foram bastante ruins para mim, né? Sim. Isso me amedrontava. Eu não tenho outra palavra para dizer. Eu morria de medo de dormir, porque à noite o bicho pegava, né? No meu quarto eu via coisa, eu ouvia coisa, o pessoal me cutucando. E eu fui ficando com pânico de dormir. E isso foi mexendo com a dinâmica da família, né? Eu não queria mais ficar sozinho, não queria mais... eu tinha muito medo. E ao invés dos meus pais, né? Ao invés de me levar, sei lá, para um psicólogo, para um médico, assim, eles tomaram uma decisão mais responsável. Eles me levaram no terreiro de Umbanda. Maravilhoso, tá? Legal. Né, mesmo eles sendo católicos, meu pai ele tinha, ele é vivo ainda, ele tem uma mediunidade muito forte, né? Ele tem um chamado para trabalhar espiritual, mas ele nunca atendeu esse chamado. Enfim, ele tem lá os problemas dele com isso. E teve um dia que ele mesmo falou, olha, eu acho que esse menino tá vendo coisa mesmo, né? É melhor procurar ajuda, porque eu acho que tem problema aí. Aí a gente foi, né? Eu lembro, a gente foi até o terreiro de Umbanda, fomos atendidos lá. Um terreiro que não existe mais, aqui próximo da onde eu moro ainda. E o espírito lá com o qual a gente se consultou, ele, sem a gente conversar nada com ele, cara, ele veio e ele contou pra mim o que estava acontecendo, contou pra minha mãe. Ele narrou as histórias que aconteciam na minha casa e isso chamou bastante atenção ali, né? Até minha mãe falou, porra, como é que pode, né? E ali a gente começou a entender um pouco do que estava acontecendo. E a gente começou a fazer um monte de trabalho, né? Fazer trabalho para que eu parasse de ver essas coisas. Sim. Né? E foi dando um resultado, né? Ali, quando eu era criança, foi parando. Eu fui parando de ver, né? E com o tempo a gente foi parando foi se afastando da Umbanda, foi parando de fazer esses trabalhos e
meio que morreu, esse assunto foi varrido para debaixo do tapete. Sim. Depois a família nem fala, né, que isso aconteceu, esquece, né? Aham. E mesmo isso mexeu muito comigo. Sim. Quando eu estava na adolescência, eu voltei. Eu sempre fui uma pessoa muito rebelde, né? Tive meus problemas de não aceitar as coisas como elas eram colocadas para mim. Uhum. O pessoal queria que eu fosse para a igreja, que eu ficasse seguisse alguma coisa na igreja, e para mim isso não fazia muito sentido. E eu falei, vou voltar na Umbanda e vou me aproximar, né? Vou estudar, vou pensar um pouco sobre isso, né? Ver de qual é, né? Vamos lá. Eu fui, me reaproximei, né, da Umbanda, e eu tinha uma queda, vixe, de longe o povo já sabia que eu gostava mesmo, era da esquerda, gostava de Exu, Pombagira, gostava desses rituais e dessa energia e do que acontecia lá, e só que eu acabei não sendo aceito na Umbanda porque eu só queria trabalhar com a esquerda e só queria fazer as coisas de Exu e Pombagira. Eu não queria trabalhar com direita, eu desde pequeno eu era meio avesso a isso. Uhum. E como ninguém me aceitou, eu procurei outras casas e na época eu ainda não sabia o que era Quimbanda e não fui apresentado para ninguém disso, ninguém me convidou e eu acabei me afastando da Umbanda porque não achei um local que suprisse a minha necessidade. Entendi. E aí eu fui estudando por conta própria, lendo e fui me envolvendo com assuntos assim mais estranhos, né? Comecei a ler sobre ocultismo e magia e filosofia, aí foi juntando isso ali no começo da adolescência, sei lá, 14, 15 anos, já fui me aprofundando e fui me enfiando cada vez mais nesse universo e fui lendo, sei lá, acho que nos anos 90, ali para 97, 96, eu comecei a entrar em contato com outras pessoas para buscando mais informação, né? O que era muito difícil se você comparar com o que a gente com o que é hoje, né? Hoje você As tem informações que a gente tem disponível, né? hoje você pega o celular, o computador, nossa, 2 minutos você tem informação e contato de um monte de gente. Lá nos anos 90 você não tinha contato nenhum, né? Nem telefone acho que eu tinha em casa nessa época. Sim. Então a gente comprava livro, tinha que ir na livraria, não era toda livraria que tinha livro que interessava, aí você tinha que comprar livro por reembolso postal, mas até eu descobri que tinha livraria de ocultismo no Brasil especializada, demorou tempo pra caramba. Sim. Era um nicho muito específico, né? E às vezes nem eram vistos com bons olhos também, né? Não era visto com bons olhos, não. E são mesmo nichos específicos, né? Sim. Hoje em dia ainda é muito específico, naquela época era muito mais restrito. Aí eu comecei a fazer esses contatos e comecei a me filiar a algumas associações, né, ordens, sociedades. Aí eu fui me desenvolvendo. Eu acabei sendo iniciado e seguindo alguns longos anos em várias dessas ordens iniciáticas e mágicas que eu costumo falar que é uma sopa de letrinhas, né? Porque eu fui membro da OTO, fui membro da Astrum Argentum, fui membro da Dragon Rouge, fui membro da Ordo Nox Magistralis, fui da Ordo Templi Orientis Antiqua, do Monastério dos Sete Raios, do Le Collouvre Noir, das ordens Vodun gnósticas do Michel Berthiaud. Sim. Nossa, às vezes é até difícil lembrar todas. E muitas dessas ordens exclusivamente internacional, não tinha corpo afiliado no Brasil? Não tinha. Né? Essas internacionais já foi mais pra frente, foi lá a Dragon Rouge foi em 2008, 2009.
No Brasil, nós éramos em 4 ou 5 iniciados só na Dragon Rouge. Era eu, o Ivan, que era o dono da editora Cofinia, o Adriano Camargo Monteiro, que é o autor da Revolução Luciferiana, do Liber Luciferi, e os outros eu não os conheci. Né? Eu só tive contato com esses 3, e isso na Dragon Rouge. E em 2007 eu consegui contato, e pela internet eu consegui contato com o pessoal de Porto Rico, de Porto Rico e do Haiti. Aí que eu comecei a conversar sobre as ordens vodungnósticas com esses caras de fora. E aí eles me passaram contato de um cara aqui do Brasil. Nossa, foi... Até que eu consegui entrar por intermédio de um cara de Portugal. Foi uma puta... uma viagem, assim, tipo assim, bem estranha. Porque também a galera é muito... não é que é reservada, mas é exigente também, né? Com as pessoas que chegam, porque nesse meio também chega muita gente... muita gente esquisita, né? Assim, até psiquicamente né, mal intencionada, sei lá. Eu acredito que tem um pouco disso, sim. E que todos nós somos um pouco esquisitos já nesse meio, né? Sim, total. Até lembro aquela cena dos Jovens Bruxas lá, que o motorista fala pra eles tomarem cuidado com o povo estranho, e elas falam, não, a gente quer o povo estranho. Legal. Eu acabei entrando nessas ordens. O que eu achei legal das ordens vodungnósticas é que o pessoal é muito heterogêneo, né, dentro do... Ali o pessoal que está entrando e está estudando é um povo, cada um com uma formação diferente e muito solícito. Então eu conheci gente do mundo todo, gente muito legal, cara. Né? Eu conheci um pessoal da Islândia. Os caras na Islândia tinham um altar de voodoo na cozinha deles. Eu não tenho mais as fotos, na época eles mandaram foto pra mim. Eu realmente não... Eu falando de Umbanda e Exu e Pombagira uma vez com eles, e eles mostraram pra mim a foto, e eles tinham uma imagem de Tranca-Rua e Maria Padilha Caraca, nesse altar deles. E o que era legal é que o altar, do fundo do altar não era parede, era vidro, um vidrão, e do lado de fora era só neve. Assim, umas 3 ou 4 árvores. Nossa, coisa mais, assim, dissociada da realidade, assim, da minha realidade, né? Um povo super, super interessante e com uma vivência super diferente, assim, e seguindo ali um caminho mágico dentro dessas ordens vodungnósticas. Foi, assim, muita coisa bacana aconteceu ali. Que legal. Bem, aí eu fui membro dessa porrada de ordem aí. Umas eu ainda sou, né? Porque eu não me afastei. Outras eu acabei me afastando. Enfim, teve muita história aí. Já faz, caramba, bastante tempo isso, né? Mas alguns anos. Sim. E depois de velhinho eu entrei eu fui pra Quimbanda. Voltou pro caminho ali de origem que te chamou a atenção? Então, na minha vida toda eu nunca abandonei, né, a Exu e Pombagira. Eu sempre trabalhei sozinho, eu sempre fiz as minhas coisas, teve muita tentativa, né, erro e acerto, teve muito erro nas coisas que eu fiz durante... sem ter alguém mais experiente me guiando. E eu perguntava e as pessoas me diziam, e eu acabei aprendendo muita coisa na prática mesmo. Claro. No dia a dia. Depois disso, sei lá, dentro da Macumba, eu conheci o trabalho do Danilo Copini, primeiro pela internet, acho que em 2014, 2015 eu conheci pela internet, né? Quando eu comecei a ler as ideias do cara, eu falei, eita, esse rapaz aí, eu penso muito parecido com o que ele pensa, né? E realmente eu também falei, esse cara manja, né? E a gente tem naturalmente eu penso muito parecido com ele, e ele também pensa muito parecido comigo.
Aí a gente entrou em contato um com o outro, eu não sei direito. Eu sei que em 2014, quando ele lançou o livro do O Culto da Chama Vermelha e Preta, né, o Kimbanda, O Culto da Chama Vermelha e Preta, esse livro já tem menção da Lucifer Luciferax nele. E eu lembro que eu permiti que ele usasse imagem e falasse algumas coisas. Ele pediu pra mim, mas eu não lembro que momento que isso aconteceu. Sei que já desde a primeira edição já tinha um pouco do meu dedo no meio da coisa aí. Que legal. E acabou que eu acabei estreitando laços com ele. Cheguei a ser iniciado no templo de Kimbanda Maioral Beelzebub e Exu Pantera Negra. Fui da corrente 49. Né, peguei obrigações com o Danilo. Esse ano aqui eu saí da corrente no começo do ano, mas eu ainda sou amigo do Danilo. Inclusive a gente estava conversando ontem sobre... A gente conversou uma cota, fazia um tempo que a gente não conversava. A gente ainda tá junto, mas eu não estou na corrente 49. E é mais ou menos isso. Eu acho que a vida vai acontecendo e vai remodelando também os nossos caminhos e também a disposição que a gente tem para entregar em cada uma das tarefas que a gente se propõe, né, Luciano? Sei lá, às vezes as necessidades mudam, né? Não só as necessidades mudam, né? Muitas coisas acabam se alterando no decorrer do caminho e às vezes a gente tem que tomar decisões que parecem estranhas para alguém, mas que pra gente faz tem uma lógica muito grande. A gente toma decisões estranhas. Sim. Legal. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Cara, e da onde que surge a Via Sestra nisso tudo? Da onde que vem esse desejo de publicar e de editar livro e tal? Como é que é isso? Cara, a Via Sestra surgiu em 2017. Mas eu já trabalhava um pouco com isso antes, né? Eu criei a Lucifer Luciferax. Criei como um fanzine lá em 2008. Na verdade, a ideia começou antes, né? Mas só saiu do papel em 2008. Uma ideia de que em 2005 eu queria fazer uma publicação que fosse bem parecida com o que ela é hoje. Algo voltado para o heterodoxo, para o caminho da mão esquerda, né? Para o que é estranho e dentro da cultura, da contracultura, né? Que falasse de magia. E resolvi editar um fanzine lá. E eu criei a Lucifer Luciferax e venho tentando mantê-la até hoje. Então eu tinha esse trabalho com que hoje é uma revista. E depois... deixa eu ver... Depois eu comecei por conta própria. Uma vez eu comprei um livro. E nesse livro tinha algumas coisas que eu achei que eu precisava comunicar aos editores. Então o livro era o Gnose Vodun, do David Beth, que foi publicado pela editora Cofnia. Sim. Eu li o livro e falei, vou mandar um e-mail aqui para esse editor. E eu mandei mandei o e-mail. E foi aí que eu descobri que o Ivan também era da Dragon Rouge, né? E aí a gente começou a conversar e a gente começou a meio que a fazer um trabalho junto, né? Legal. Quando ele ia avaliar algum original, ele mandava cópia para mim, para eu falar a minha opinião, se eu achava que valia a pena publicar ou não. Eu fiz revisão de livro para ele. Na verdade, o livro do Thomas Carlson no Brasil, Sim. o Cabala Clifote e a Magia Goética, a primeira edição e a segunda, elas foram publicadas pela editora Cofnia. O Thomas, na época eu tinha contato com o Thomas, né, porque ele era
um colaborador da Lucifer Luciferax, ele me perguntou se eu conhecia uma editora no Brasil que talvez pudesse publicar o livro dele. Eu falei, tem a Cofinia, né? E eu coloquei os dois em contato e acabou que eles publicaram. Eu fiz a revisão do texto, acho que da segunda edição. Na primeira edição também eu ajudei a escolher as traduções dos termos para a língua portuguesa. Boa. Tem uma nota na aba do livro que eu escrevi também. Enfim, eu tava ali com eles. E a gente tinha um projeto de publicar, um projeto que a gente pensou de fazer 11 grimórios e publicar, né, pela editora Cofinia. Eles iam publicar e eu ia fazer a introdução de cada um desses livros. Então eu estava trabalhando na tradução de alguns títulos e fazendo a introdução de outros, na apresentação. E fui trabalhando nisso. Aí acabou que a minha relação com o Ivan ficou um pouco estranha, né? E o Ivan meio que desapareceu. A Cofinia encerrou as atividades assim de uma maneira, só sumiu assim, né? Sim. E a gente perdeu o contato, né? Perdeu o contato e passou, os anos foram se passando. Em 2017 eu tinha esse material e esse material não estava. Eu tinha esse material e eu queria usar para alguma coisa. Então eu montei um livrinho. Montei um livro que chamei ele de As Chaves dos Segredos do Inferno, que é uma referência a um livro espanhol, né? Os Segredos do Inferno. Tá. Então eu montei esse livro que fala sobre alguns grimórios de magia e fala alguma coisa sobre rituais e Goécia e coisas assim. E publiquei pelo Clube de Autores. E assim, a repercussão foi assim, o resultado foi muito bom. A gente vendeu bastante, teve muita gente falando bem e muita gente falando mal também, claro. Mas o bem acabou superando a expectativa. Que legal. Aí eu peguei também e falei, tinha um livro do Eliphas Levi, As Chaves Maiores e as Clavículas de Salomão. Sim. Eu falei, vou traduzir isso daí também. Aí traduzi e publiquei pelo Clube de Autores. Até então, eu tava fazendo essas coisas de uma forma meio... Não era profissional e eu não pensava... Eu nunca fui um cara muito empreendedor, né? Não pensava em fazer uma editora, em fazer muito disso, né? Eu Sim. ainda estava pensando só na minha outra carreira mundana, né? E tava traduzindo pela comunidade, né? Assim, tipo assim, tem a necessidade da galera, tem um material que eu gosto e vou fazer isso aqui e se emplacar, bacana, se não emplacar, tranquilo também. Na verdade, agora pode ser assim, é um pouco de egoísmo da minha parte, mas a maior parte do trabalho eu faço pra mim, cara. Sim. Eu faço, eu quero, eu procuro fazer algo que eu gostaria de comprar. Legal. Ou algo que eu gostaria de ver, assim, que eu acho legal. É uma coisa que eu sempre comento quando tenho oportunidade, né? Às vezes eu acho que eu poderia ter tomado outras direções para montar uma editora, fazer outras coisas, porque se eu fosse pensar em retorno financeiro, por exemplo, Sim. eu deveria estar em outro ramo, outro nicho. Outro ramo, pode crer. Sim. É muito trabalho e pouco retorno, né? E eu acho que a ideia mesmo da editora foi numa conversa com o Danilo. Provavelmente a gente estava na casa dele e meio que deve ter sido uma sugestão dele, né? Pelo que eu me recordo, ele falou: você já faz livro, você já tem contato com o povo aí, né? Você já é meio que do meio. Por que você não monta logo uma editora, cara? Né? Que é meio que óbvio, né? O desfecho óbvio Aí eu pensei, porra, velho, nunca pensei nisso, né? Aí ele falou: se você montar uma editora aí, você pode publicar um livro meu. Ele falou: tem o Quimbanda Oculto da Chave Vermelha e Preta, você pode publicar. Eu falei: eita fé, então vamos conversar isso aí. A gente conversou, fez um acordo, né, pra
para que eu pudesse publicar. Cheguei em casa, já comecei a conversar com o povo, né? Conversei com o Michael W. Ford, conversei com a Peg Nadramia da Church of Satan, eu realmente tenho bastante contato com um monte de gente, né? Legal. E claro que nem todos teve bom retorno, né? Mas a maioria achou legal, bacana a história, e eu consegui contrato rapidão, né? Com o Michael foi um e-mail só, ele já respondeu concordando. Que bacana. Porque eu já conhecia ele desde 2005 praticamente, fui membro de uma ordem dele nessa época. Também conheci um pessoal muito estranho nessa época lá, de 2005, mas é outra história. Uhum. E aí foi começou a Via Sestra em 2017, a gente começou trabalhando, vendi o meu carro, peguei uma grana emprestada e falei, vou com a cara e um pouquinho de grana, tô aí até hoje. Que legal. Que maravilhoso. Nossa, e da onde que vem, assim, as decisões editoriais, o que você quer, né, publicar e tal, como é que você toma essas decisões? Tem interferência de galera morta no meio, do tipo, precisa de ir atrás de tal autor, tal livro e tal, ou não? Galera morta, você diz do outro Espírito. lado? É, isso. Olha, rapaz, eu ainda não tive isso não. Mas eu acredito que eu faça um trabalho que está alinhado ao meu universo espiritual pessoal. Uhum. Então, naturalmente, eu acabo sendo direcionado para alguns universos que tem relação com isso, né? Sim. Então, a gente está... Então eu acabo tomando algumas decisões. A maioria das decisões de publicação, elas partem de mim mesmo. São livros que eu gostaria de ver publicados aqui no Brasil, que eu acho legal ter. E algumas vezes são livros que eu sei que não vão emplacar de venda. Sim, mas que eu faço mesmo assim, porque eu gosto e eu acho legal. Por exemplo, o livro da Magia Negra dos frades capuchinhos, dos monges capuchinhos. Esse é um livro que, quase ninguém tá interessado nisso, né? Sim. Pouca gente manifestaria interesse, eu acredito, né? Mas eu achei a proposta muito legal, e assim como um outro livro que eu sabia que não ia dar bom, né? O Verus Jesuitarum Libellus, que é o livro da magia negra dos jesuítas, né? Ou o verdadeiro livro dos jesuítas. Eu sabia que ele ia ser impopular, mas eu achei a proposta legal e falei, vou publicar também. Que legal, que legal. E acaba que deve ser legal de encontrar pessoas que elas têm gostos parecidos e que se debruçam sobre aquele material e a partir daí tem mais gente para trocar ideia com referências similares, ou não? Eu sou bem reservado, né? Meu universo de trocar ideia ele é bem quase inexistente. Eu quase não falo com ninguém, eu falo com pouquíssimas pessoas. Eu acho que, por exemplo, esses livros que eu citei são importantes. Embora eles sejam impopulares, eles têm conteúdos que não estão disponíveis em outros livros de magia. Então, se você quer ter um universo assim, mais rico de informação, com outras fontes que nunca foram traduzidas para a língua portuguesa, eu recomendo que a pessoa assim, se dê a oportunidade de ler esses daí, né? Sim. Tanto o livro dos jesuítas como dos frades capuchinhos, eles têm, mesmo para o povo mais sinistrão, tem muita informação interessante, né? Tem sigilo que não está em outros livros, tem formas de trabalhar com espíritos que não estão em outros livros, tem um conteúdo que não agrada o povo mais sinistro, mas nem por isso o material deixa de ser interessante. Como, por exemplo, o Grande Grimório, né? É um livro que eu acho muito interessante, né? O Dragão Vermelho, o Grande Grimório. Eles têm algumas chaves que eu já usei bastante e que conheço os sistemas que foram baseados nele, e coisas semelhantes estão nesses títulos que eu falei. Que massa, tá, legal.
Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Luciano, e assim, partindo para um ponto de vista assim, mais de histórias e tal, você já teve vivências assim interessantes, impressionantes? Não sei se você separou alguma coisa para trazer assim de histórias, de causos e tal. Quais são os episódios assim dentro da sua vivência mágica que mais te chamaram a atenção e que você possa, né, comentar por aqui? Eu tenho vários. São alguns anos aí, né? São, sei lá, desde 96. Eu não sei fazer conta, mas faz bastante tempo. Desde até de antes, assim, mas desde 96 é uma coisa mais séria, né? Eu tive como posso dizer, vários momentos peculiares e muitas experiências que podem ser consideradas bem estranhas mesmo. Eu meio que separei um episódio aqui no específico. Lá eu mencionei com você no começo do programa, no começo da nossa conversa, de um lugar que eu acho legal, interessante, é o Engenho Central de Piracicaba, né? E eu demorei alguns anos para conhecer todas as partes do engenho que as pessoas que moravam em Piracicaba e que estavam envolvidas com isso, com esses rituais, elas conheciam. Eu demorei algum tempo para conhecer. Sim. Em 98, no dia 11 de 10 de 1998, num domingo, eu tive uma experiência que é muito, muito estranha, né? Eu acredito que aquilo ali tenha sido mais do que um sonho. Eu tinha experiências oníricas e astrais que às vezes se confundiam, né? Tá. Nesse dia, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma parte aqui. Nesse dia, um espírito desconhecido, na verdade depois eu soube que espírito que era. Ele me levava para dar umas voltas em sonho, né? Nesse dia, o espírito desconhecido, eu vou ler um pedaço aqui do... Legal. Esse é uma parte de um diário de 98 que eu tenho aqui. Massa. Eu só tô com meus diários dos anos 90 aqui nessa habitação. O espírito desconhecido me lançou para a construção abandonada. Me guiou por um túnel de tijolos. À direita havia uma sala e um altar abandonado feito no improviso. Ele puxava minha mão com força e voava comigo como se eu fosse um boneco. A mão dele era fria e parecia com a pele de A. Ele me atirou de volta como uma pedra. Esse dia, assim, eu lembro desse sonho, dessa experiência muito, muito perfeitamente, assim, porque eu meio que estava deitado na cama e ele apareceu assim ele veio pela parede assim, ó, por a parede meio que não era nada, ele atravessou, pegou na minha mão e me puxou assim e me jogou para dentro dessa experiência. E ele me mostrou um lugar que eu sabia que era o engenho de Piracicaba, né, que parecia muito com o engenho, mas era uma parte do engenho que eu não conhecia, né? Eu fiquei pensando depois, falei, caramba, né? Esse lugar aqui só pode ser um engenho, né? As paredes tudo de tijolinho à vista, assim, né? Tava tudo muito bonitinho no sonho, na experiência estava muito mais bonito do que era na realidade. E eu registrei isso, né? E eu comentei isso com o Ricardo, que foi o fundador da ANM. E eu comentei isso com ele, e aí ele falou, quando você vier aqui na próxima vez, eu vou levar você num lugar que você não conhece ainda no engenho. E aí a gente entramos no engenho e a gente foi para um outro lugar mesmo, que realmente eu não conhecia, ele não tinha me levado lá ainda. E para entrar, a gente tinha que passar por uns lugares meio... Passa por baixo de cerca, pula cerca. Era complicado mesmo chegar até essa entrada. E era uma entrada bem pequenininha, assim, né?
A gente tinha que entrar com a cabeça baixa, porque o primeiro túnel, depois dessa entrada, era cheio de morcego, tinha água embaixo, então a gente... Era uma coisa meio escabrosa, né? Eu sei que a gente entrou por essa portinha, entrou assim, andou sei lá, uns 10 metros, né, por esse túnel, e depois disso, cara, eu estava exatamente onde eu tive a experiência do sonho. Sei. Era igualzinho, cara. Era igualzinho. Aí ele chegou no final, ele falou, foi com isso aqui que você sonhou? Eu falei, porra, cara, foi com isso aqui mesmo. E assim, a virada à direita, tudo que eu me lembrava no sonho que tava lá registrado. Tava registrado não, era fixo lá, era real. Né? E naquele local, a gente tinha, eles tinham reservado aquele local para um ritual específico da ordem, né? Que só acontecia naquele ambiente. Olha. Né? E depois, claro, depois eu participei desse ritual, eu já ministrei ele outras vezes. Então essa entidade é como se ela fosse alguma entidade que trabalhava na ordem, tipo. Não sei se ela trabalhava na ordem, mas as pessoas da ordem tinham contato com ele. Né? Eu vim a ter contato com ele depois. Que incrível, tá? Que doideira. E outras pessoas já tiveram essa experiência de projeção astral para esse local especificamente? Ou não, isso não tá registrado assim? Não, pelo que eu saiba, nós não tivemos outros eventos assim, não. Foi meio comigo. Que doido. Eu meio que era meio eu tinha muito tipo de experiência estranha, né? Nessa época, especificamente, eu e o Ricardo, a gente estava trabalhando com um sistema de goécia sexual, né? Não eu e ele, né? Ele com ele lá e eu aqui com as minhas... com a minha estrutura aqui e ele com a estrutura dele lá. Mas a gente trabalhava sistemas de goécia sexual e a gente trabalhava com os espíritos diferenciados, assim, que não estão na lista comum de demônios que a gente conhece. A gente trabalhava com um sistema ali do Frater Danielis, com esses espíritos e a gente tinha umas experiências que elas eram muito incomuns, né? Com relação à evocação e invocação, eu acho que durante toda a minha vida as manifestações que eu tive nessa época foram as mais densas, né? A gente está falando não de fazer um ritual de goécia e ver um espírito na fumaça ou num reflexo no espelho, não. Nessa época a gente tinha umas manifestações de materialização. Né? A gente via, a gente tocava, a gente teve assim e experiências semelhantes entre nós, né? Então eu tinha uma experiência aqui com um determinado espírito e ele lá em Piracicaba tinha umas experiências semelhantes com outros espíritos. E a gente tava super como posso dizer, excitado. A gente tava com um negócio novo na mão e fazendo umas coisas que a gente achava muito interessante, né, e muito importante para o contexto que a gente estava fazendo. Eu tenho que dizer aqui que a gente praticava esses rituais não era com a finalidade que a maioria das pessoas pratica goécia, tá? Não era para causar amor em ninguém, não era aqueles fins assim mais chulos que a maioria das pessoas recorrem à goécia como se fosse resolver um problema assim do dia a dia. Não, a gente estava trabalhando num contexto mais espiritual mesmo. A gente tinha uma tarefa mágica para empreender. De tentar mapear essas inteligências, tipo? Também. Mas, infelizmente, eu não posso falar exatamente. Claro. Porque incorre assim... porque eu já falei aqui, já fui bastante além do convencional. Sim. Então a gente tinha essas experiências. Que legal.
Que massa. E aí vocês, tipo, chegaram a produzir um material pra vocês, assim, em cima dessas experiências que vocês tiveram? Sim, sim. Opa, isso está muito bem mapeado. Que legal. Tá bem alinhado. Uma coisa que eu achei interessante é que, com o passar do tempo, a gente conheceu outras pessoas. Outras pessoas que também tiveram contato com esse sistema, assim, não com esse sistema exatamente como nós o praticávamos, Sim. mas que também desenvolveu a Goécia num contexto mais sexual e num contexto mais diferente, assim, heterodoxo, né? Tá. E também essas pessoas, além de ter esse desenvolvimento, assim, praticarem a Goécia assim, um pouco parecido com a gente, eles também tiveram acesso às mesmas fontes que nós tivemos, né? E os relatos dessas pessoas é muito parecido com os nossos. Inclusive, os relatos mais intensos que nós tivemos, né, entre nós, quando a gente conversou com esses caras, eles também relataram a mesma coisa. E então a gente falou, então a gente tá meio que no caminho, ou a gente tá todo mundo errando juntos, ou tá todo mundo acertando junto. E, enfim, essas assim foram, acho que foram as experiências, se for pensar no lado da manifestação, né, do diferente, do sobrenatural, acho que essas foram as mais intensas. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Luciano, quando a gente fala, né, desse tipo de vivência, desse tipo de mapeamento, a gente tá falando de anotação também, né? Como é que é isso, assim? Onde que entra a questão, assim, do diário na sua vida? Isso foi uma coisa por conta própria? Ou foi obrigação de ordem, né? Tem muita ordem iniciática que exige, né, registro sistemático ali, né? Você já tinha começado isso, né, por conta própria antes ou não? Como é que entra a questão do diário na sua vida? Bem, eu pessoalmente, quando eu comecei, eu não fazia diário, né? Eu fui sempre um estudante, assim, eu era meio Caxias, né? Eu fazia meus estudos e eu sempre lia e anotava, e eu tinha uma mania muito frenética de fazer muita anotação e registrar bastante coisa, mas não era bem um diário. Quando eu estava fazendo por exemplo, esses rituais todos, eu tenho anotação deles todos, né? Nesses caderninhos que eu só tenho isso manuscrito. Eu tenho anotação de tudo, dos dias que eu conduzi, as operações propriamente ditas, e da preparação, e das coisas que eu pensei. Então eu tenho um registro, mesmo sem, assim, já era sistemático, mas ainda não tanto, né? Era mais durante o período de preparação e de operação, e depois quando tinha alguma coisa a mais. E eu também registrava sonhos, né? Então eu meio que já tinha uma anotação, mas eu ainda não chamo isso de diário, isso era mais um registro. Registro geral. Teve um determinado momento em que, assim, na UTO também não tinha. Eu já comecei, quando eu estava na UTO, eu já comecei a pensar em diário, né? Eu já tinha lido João São João, do Crowley. Eu já tinha o Liberé, o Liberé, né, que fala do diário. Eu já tinha aquilo em mente, mas eu ainda não desenvolvia propriamente dito. Foi quando eu conheci o cara da Aston Argento, que ele me falou sobre o diário, aí eu comecei a fazer. Né, Até porque não existe AA sem diário, né? São situações estranhas. Eu comecei, quando eu comecei a conversar com esse senhor,
ele falou pra ele, a primeira exigência foi o diário e a gente começou a fazer. Eu comecei a fazer. Aí meu diário era bem sistemático mesmo, né? Eu registrava o dia, a data, o dia da semana, as disposições, quando tinha alguma disposição astrológica pertinente eu anotava, a lua. Naquela época era muito mais difícil, a gente não tinha que ter tabela, livro com correspondência, fazer continha, e os calendários pronto que a gente conseguia. Sim. Eu fazia assim uma primeira anotação sobre a data e uma anotação, por exemplo, estou vendo aqui, eu falava como estava o meu estado mental, o meu estado emocional, tinha até o estado espiritual aqui, e o meu estado físico. Aí eu passava para as anotações propriamente ditas. Às vezes eu escrevia bastante, às vezes eu não escrevia muito, mas eu sempre escrevia. E aí era uma prática diária mesmo. Inclusive muita coisa da minha vida pessoal que normalmente outros registros eu não fazia, nesse aqui eu fazia. E eu mantive esses diários assim por anos. Assim, por anos mesmo. Aqui Isso tudo manuscrito. Manuscrito. E tinha algum tipo de, sei lá, consagração do diário, né, algum tipo de proteção nele, ou não, como você só você acessava, né, isso ficava solto, como é que é essa parte, assim? No começo, eu só escrevia. Eu acredito que você manter o diário dessa forma como nós o mantemos, essa prática sistemática, disciplinada, regular, e isso já o consagra, com certeza, durante o uso. Sim. Mas, né, é como a ferramenta do artesão. Ele compra a ferramenta ou ele faz a ferramenta, enquanto ele não está usando ela não está consagrada para aquele trabalho. Mas quando ele começa a usar e ele usa aquela ferramenta e ele afia e ele vai usando, esse uso acaba consagrando essa ferramenta. Além disso, depois, com o tempo, eu comecei a fazer algumas consagrações, sim, quando eu iniciava um diário novo. Legal. Eu comecei a fazer os cadernos, era caderno mesmo, eu comprava um caderno de capa dura, espiral pequeno de 200 folhas. Sim. Depois eu mudei, eu comecei a comprar aqueles livros, chama acho que livro ATA de contabilidade, sabe? Só o livro, o caderno com pauta e capa dura. Esse aí eu gostei mais, porque durava mais, né? E era tipo um A4 assim, grandão. Eu gostava mais desse. Então, nas primeiras páginas eu não começava anotando, não. Eu transcrevia alguns textos, fazia alguns encantamentos ali e fazia a consagração do diário. E tinha até ameaça, né? Tinha maldição para quem alguém pegasse, tinha aquela coisa toda. E isso depois nos diários que vieram depois. Sim, que legal. Você tinha propensão, por exemplo, a fazer desenho, ilustrações, ou sei lá, colagem, alguma coisa assim, ou não, era mais escrita mesmo, ponto? Eu escrevo, né? Escrevia bastante e fazia meus diagramas, né? Desenhar, assim, é uma coisa que eu evito fazer, porque depois eu não vou entender. Então eu fazia alguns esquemas, assim, formas geométricas, sigilo, assim, alguma coisa, mas desenhar mesmo, infelizmente, eu não. Essa habilidade minha não é nada desenvolvida. Se fosse, eu ia criar cada desenho maluco. Inclusive surgiu mais ou menos nessa época também. Que agora não vou achar aqui a página no diário, porque não. Enfim. Mas mais ou menos nessa época surgiu uma colaboração entre eu e um rapaz da ONM que na época ele é um artista de mão cheia, assim, o cara desenha assim, o cara é foda, desenha muito, né? Ele tem uma habilidade muito desenvolvida com arte, fez uma faculdade também sobre isso, e eu tinha eu chamei de 7 visões, né? Eu tive 7 visões espirituais e eu queria transformar essas 7 visões espirituais em desenhos.
Que legal. E eu já tinha meio na minha cabeça como eu queria que elas fossem. Eu queria que fosse tipo um desenho, tipo uma xilogravura, mas que tinha que ter alguns elementos ali. E eu conversei com esse cara era da Ordem também. Ele achou, pô, ele falou, isso aí é da hora, vamos fazer. Aí eu passei pra ele o que eu queria, como eu queria, mais ou menos. E ele desenhou, cara. Nossa, aquilo ficou lindo. Que demais. Ficou lindo, lindo, lindo. É uma pena, né? Porque quando eu saí da Ordem, eu não... Assim, eu tenho as ilustrações, mas eu não posso divulgá-las, né? Claro. Eu acredito, isso está no corpo de manuscritos da Ordem ainda. Essas Nossa, visões e esses desenhos, eles são muito, muito bonitos. Aham. Tem uma galera que tem um talento assim, né, e que às vezes consegue traduzir o que a gente coloca só em palavras ou só em pensamentos para materializar e para manifestar, não só desenho assim, mas às vezes a galera que mexe com escultura ou que confecciona, né, armas mágicas, é muito incrível essa habilidade de dar corpo para as coisas, né? Eu acho muito legal. Sim, e no nosso caso foi assim um pouco mais simples, porque assim mais simples acho que foi como a gente trabalhava muito junto, a gente tinha já uma sintonia, a gente meio que sabia o que o outro estava pensando, então a gente trabalhava muito próximo com essas questões e fluiu super bem essa parceria e ficou um trabalho muito bonito. É uma pena que a gente não possa mostrar isso e divulgar, mas um grupo de pessoas que ainda pode ter acesso a isso e ainda pode ser visto lá dentro. Cara, você falou que, né, você tá com os diários da década de 90 aí, imagino que tem muito mais coisa. Como é que você guarda essas coisas? Porque acaba que vão tornando volumes e volumes e volumes e vira uma coisa grande, né? E pra classificar isso, pra saber, né, de que época que é, teve já diário que você já se desfez? Não, como é que é isso, Luciano? Ó, eu comecei esses diários, né, na época de forma sistemática, foi na época da Aston Argento. Mas eu também participei do treinamento. Nossa, como é que era o nome? Treinamento Mágico do Caos. Tinha um nome. Quando a IoT veio pro Brasil, no primeiro treinamento que eles deram, eu participei. E ali eu comecei a ter um problema com o registro, porque, se eu não me engano, eu tinha que fazer o registro no computador, mas eu já fazia ele por escrito, e eu achei estranho manter dois registros. Um para uma coisa e outro para outra. Eu tinha um problema assim de pegar de querer entrar em muita coisa ao mesmo tempo. Então eu meio que bugou, né? Tanto é que eu saí do treinamento, eu tive uma pequena dissensão com o meu instrutor no Caos lá. Porque, sei lá, o cara com quem eu estava tratando, ele não gostava muito de quem vinha de Telema, e eu sempre fui aberto. Eu falo assim o que eu faço, o que eu não faço, o que eu gosto, o que eu não gosto, abertamente. O cara não gosta de crawler, o problema é dele. E eu meio que discuti com o cara. Eu falei, olha, aqui o que a gente está fazendo aqui é interessante, é um pouco diferente, mas no treinamento que eu já faço, né, a gente já faz mais ou menos isso, né? Só que muda o nome, e aqui está um pouco mais livre, alguma coisa assim. O treinamento mesmo tá bem parecido, né? Aí ele falou, não, você não sabe o que você tá falando. Eu falei, tudo bem, assim, eu tô falando da minha perspectiva como pessoa que tá fazendo dois ao mesmo tempo. Tem muita coisa similar aqui. Aí acabou que eu não finalizei o treinamento com o pessoal do Caos. E continuei em outras vias aí. E aí esse registro digital, ele dificultou ou confundiu alguma coisa? Porque realmente, quando a gente já está acostumado a fazer tudo manuscrito, é um hábito, né? É muito mais fácil, né? Então, eu continuei fazendo os meus registros só de forma manuscrita mesmo. Teve uma época em que eu fiz isso aí eu achei muito legal, que eu vi que não fui o único que fez isso, né? Tinha mais um rapaz da Hotel que fazia, e depois eu soube que o Flávio Watson. Sim. Eu vi que ele também fez, que é criar um blog e fazer o registro através de blog.
Sim, Por algum tempo eu fiz isso no Blogspot também. que legal. Foi diferente, né? Foi diferente. Mas não ficou muito tempo, não. Eu Eu acho voltei que. pra caneta mesmo. Aham. Eu acho que também tem a coisa do blog que é outro formato, é outra mídia, né? Assim, por mais que, beleza, seja a gente escrevendo, a gente tenha, né, a sensação de que ninguém vai ler, né, não é completamente privado, né? Assim, então, por mais que o blog ele esteja fechado e tal, eu acho que a própria forma de registro, a nossa consciência muda, é a impressão que eu tenho, Assim, eu acho que muda completamente escrever na mão né? e escrever na frente na tela, especialmente no blog. Mas eu não mantive por muito tempo, não. Eu perdi sim alguns diários, muitos, né? Numa mudança que eu tive aí quando eu casei a primeira vez, tive uma caixa que sumiu, né? Perdi um monte de coisa nessa caixa e tinha diário dentro, mas era só impresso. Sei. Eu, ti- Nossa, eu tive, não sei pra onde foi parar isso não. aham. E, Que dor. e é complicado. Mas acontece, né? Vai ver quem achou. Uma coisa é certa, eu escrevo, desde o início eu fiz todos os meus registros pensando em que alguém que fosse ler pudesse se beneficiar na leitura. Né? Que legal. Não é uma coisa muito fechada. Sei. E quando eu faço algum código, alguma coisa assim, eu explico durante o texto assim, o que significa cada coisa, que para a pessoa não ficar pensando e para eu saber depois também. Lógico. Porque lógico. tem algumas coisas que se repetem, né? E para não ficar escrevendo na mão, eu criava umas siglas assim para abreviar a escrita, porque isso Boa. isso me Boa. ajudava um pouco para fazer alguma coisa. Pro registro, sim. Luciano, alguma vez esses textos de diário eles renderam assim, né, publicações ou sei lá, livros ou, né, você chegou a usar isso em forma de artigos e tal? Como é que essa prática de ir escrevendo com certa constância, né, ajudou você enquanto, né, tanto editor quanto uma pessoa que participa dentro de ordem iniciática? Porque a ordem iniciática ela exige também uma produção, né? Sim, sim. Não é uma produção profícua, mas assim, certos graus pra gente avançar, a gente tem que demonstrar conhecimento e muitas vezes esse conhecimento ele vem em forma de escrita de artigos e tal. Né? Como que o diário ajuda nesse sentido? Você vê utilidade nesse sentido? Não, ela não só vejo como existe, né? Isso faz parte, é inerente ao sistema. Sim. Né? Inclusive eu escrevi um texto sobre, eu chamei isso de Nota sobre o Diário Mágico. Eu publiquei em 2009 um texto falando sobre o Diário Mágico, sobre manter um Diário Mágico, como fazer. Eu cito algumas referências. É um texto curtinho, mas eu sempre, as pessoas que eu acabei instruindo ao longo dos anos, a primeira coisa que eu falava para a pessoa era sobre o diário. Então, se a pessoa quisesse e eu aceitasse instruir não importa o que fosse, eu pedia um diário. Então eu explicava como eu queria que fosse. Que legal. Porque para mim o diário ele não é só um registro, não é só uma tarefa intelectual que já tem um potencial imenso. O Diário Mágico ele acaba se tornando, na minha visão, né, depois com o tempo ele se torna meio que uma arma, né, uma arma mágica propriamente dita, um grimório com uma força mágica, porque ali você deposita não só os seus registros, né, a sua essência e as suas descobertas. Então muita coisa acaba surgindo dali. Muitos textos que eu publiquei no decorrer dos anos, em algumas publicações fora do Brasil e aqui, elas foram embasadas em registros que estavam nos diários, especialmente as sobre Goécia, né? Eu falo, vou escrever sobre tal experiência, mas como que eu vou fazer? Deixa eu olhar aqui no diário. Eu ia lá e falava, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo. Então eu não transcrevo, mas eu uso como fonte de consulta, assim,
E às vezes é legal porque você está lendo o seu diário. Eu lembro assim que algumas vezes antes eu lia com mais constância os meus diários. Hoje em dia eu não leio tanto. Mas eu pegava os livros e ficava relendo. E eu acabava entendendo coisas que aconteciam comigo que na época não eram tão claras. Sim, que legal. É, Que legal. Então eu acho que o diário ajuda a gente a entender depois, né, algumas coisas. E o diário também ajuda a gente numa coisa que é com relação à nossa memória, né? Se a gente confia só na memória, a gente está confiando numa coisa que é muito frágil. Que a memória ela muda com o tempo, né? A gente tem uns hiatos de memória, tem umas substituições, coisas que acontecem com todo mundo. Às vezes a gente lembra de um determinado evento, mas esse evento a gente lembra de uma forma um pouco distorcida, porque já passou muito tempo, muita coisa aconteceu, e dentro da sua cabeça a coisa muda mesmo. O diário ajuda você a ter esse registro mais, como posso dizer, mais próximo do que aconteceu na realidade mesmo, naquele período, do que se você só fosse confiar na sua lembrança. Já aconteceu também de eu ter uma lembrança e eu consultar o diário e não ser bem aquilo que eu lembrava. Olha Né? só. Mas é também que fazia muito tempo já, né? Aí foi assim, eu acredito mesmo que essas lacunas na memória, às vezes o nosso cérebro acaba preenchendo elas com coisas que até fazem sentido para você, e você acaba acreditando que aquilo foi daquele jeito, mas não foi. Aham. E esse texto sobre notas sobre o Diário Mágico, ele tá disponível, Luciano? Não, isso já saiu da internet. Ele tá na Luciferax número 5, na 5ª edição. Ele é um texto pequenininho de 2 páginas. 2, é isso? Em que eu falo o básico do diário, né? Sei. Que legal. Não sabia disso. Muito bom. Eu concordo absolutamente. Eu acho que essa coisa da memória faz todo sentido. E é uma coisa que eu sempre falo aqui, né, do poder de discriminação que o diário traz, né, de você aprender a ter parâmetros sobre si mesmo, sobre o mundo, né, quando a gente vai anotando aquilo dali, a gente vai ganhando mais consciência acerca dos fluxos que estão nos acometendo e nos atravessando, né, então muitas vezes se a gente vive uma vida automática, a gente leva muito mais tempo para conseguir perceber uma parada do que quando, sei lá, nossa, eu tô anotando pela terceira vez essa minha mesma falha, ou então esse mesmo hábito, e aí aquilo dali vira algo que é um fardo, né? Então, poxa, eu tô condenado a anotar constantemente esse meu desvio, ou essa falha, né, esse insucesso, né, o que eu vou fazer perante isso, né? E aí esse poder de discriminação eu acho que ajuda muito no nosso senso crítico, né, nessa autoanálise, nessa capacidade de a gente até um poder estratégico, né, de lidar não só com a vida mágica, mas com a vida cotidiana também, né? Eu vejo muito poder em anotar os fatos, não só as experiências mágicas, mas também as vivências do dia a dia, nesse sentido, dentro de um ponto de vista iniciático, dentro de um ponto de vista magístico, né? Eu vejo o que faz uma diferença, faz um sentido muito grande pra mim, sabe? Eu entendo e concordo exatamente com o que você disse. Também acho muito importante que especialmente para quem está começando, assim, acho que os primeiros anos de caminhada elas têm que ser acompanhadas por um bom diário e, de preferência, com alguém que tenha um pouco mais de experiência para guiar você a construir um bom diário, porque às vezes você pega uns manuscritos que não são tão bem estruturados assim e você tem que dar uns parâmetros para a pessoa seguir. Que isso vai ser melhor para ela assim, no decorrer do tempo, né? Uma coisa que eu acho muito importante a gente registrar também nos diários, além das experiências, sejam elas mágicas, místicas, iniciáticas ou assim do cotidiano mesmo,
é uma coisa que o Crowley ele fala em alguns textos dele, para você anotar as condições, né, as condições em que as coisas acontecem. E, por exemplo, se você está muito cansado fisicamente, se você está doente, quais são os sintomas que você está sentindo ali, se você está com febre, se você não está com febre, assim, se você está com a sua mente está muito dispersa. Então, coisas que parecem ser pode parecer meio bobo ou desnecessário, depois você acaba traçando paralelos e relações. Né? Então acho que é importante você registrar suas condições físicas, mentais. Eu colocava um parênteses para os espirituais e para as situações especiais. Sempre que eu podia também eu falava sobre local, horário, data é importantíssimo. E depois, com o passar do tempo, você, assim, esse passar de tempo, às vezes a pessoa acha que uma semana, 2 semanas, não. Tô falando de anos. Anos depois, você pega aquele diário, você senta, assim, você vai ler, você fala, aí você fala mesmo, você fala, puta merda, olha isso aqui, aí você dá vira umas páginas e fala, nossa, olha aqui, ó, de novo. Fala, porra, olha, aí você tem aquele insight que demorou, que você nem imaginava. Aí você vê assim, claro como o dia e você não via na época. Né? Comigo isso aconteceu várias vezes. Que legal. É uma coisa que eu acho que é uma dessas delícias de a gente observar, inclusive, o fluxo de consciência que a gente tinha ao anotar, né? E que isso vai ficando óbvio quando você tem o contraste ao longo dos anos, né? Então você vê, eu não estou nem falando de metodologia de anotação, não. Você conseguir entender ali a personalidade do eu lírico e conseguir ver como é que a gente varia tanto, né, ao longo da vida, né, seja, sei lá, pelas operações que a gente está envolvido, mas seja, né, pelas fases mesmo, pela maturidade, né, então eu tenho essa coisa de, além do diário, de publicar alguns textos literários, né? Criação minha e tal, tem um blog para isso, e às vezes reler algumas coisas e falar assim, cara, olha essa capacidade poética que nem se eu quisesse eu conseguiria emular, né, hoje, né? Nem se eu tivesse tentar evocar o Rodrigo do passado para tentar escrever igual isso aqui. E que são frutos de uma inspiração que é um fruto do singular ali, daquele momento, daquele período, do tempo específico, no local específico, usando aquela habilidade específica, né? Eu acho que isso se mostra muito no diário quando a gente anota com autenticidade, com sinceridade, né? Quando a gente se abre, deixam esses retratos do que a gente é de fato, para além de uma anotação objetiva e pontual de algum tipo de experiência, sabe? Então eu gosto muito de ver esses retratos do que fomos, né, no diário. Eu acho isso muito bonito. Eu tenho que dizer para você que eu gosto de escrever, né? Desde de criança eu sempre gostei de escrever. Eu participei de concurso de poesia, de escrita, e eu venci assim com regularidade. Que legal! Nos trabalhos que eu tive, eu sempre fui muito elogiado por me comunicar de maneira escrita, assim, me comunicar bem quando estou escrevendo. E eu gosto muito, né, de poesia, e eu escrevia muito texto, né, que era assim, registro que é bem maluco, né? Coisa extremamente um texto que era bem poético e que se enquadra ali no diário mágico, mas tipo assim, que a pessoa vai ler e vai falar, isso aqui que viagem, né? Mas fazia parte do momento. E isso que você comentou de você não conseguir emular esse eu lírico da época, eu tenho esse mesmo sentimento, às vezes, quando eu leio meus textos mais antigos. Eu tenho textos, assim, que realmente eu não publico. Textos que eu tenho datilografado aqui, poemas datilografados e algumas coisas que tá na caneta mesmo, no manuscrito literal. Que são bem malucos, bem estranhos, assim, alguns bem poéticos,
e que às vezes eu leio e falo, nossa, eu até falo, nossa, é bonito isso, né? Porra, por que eu não escrevo mais, né? Sim, sim, E eu, sim. É, por conta do momento que eu vivo atualmente, que é totalmente diferente de tudo, pra mim, o momento que eu vivo hoje é totalmente novo pra mim, na minha vida, aos 45 anos, tô vivendo umas experiências que são a primeira vez, né, que acontece desse jeito. que legal. Eu não tenho nem muito, sei lá, eu não tenho tempo bem, não tenho a energia pra fazer isso agora. Sim, sim. Mas de uma certa forma, a gente acaba compondo o museu do que fomos, né, Luciano? Eu acho que isso é legal, assim. Isso é uma coisa que, às vezes, quem tá no início da caminhada pode achar que é uma bobeira, que né, esse negócio de notar diário é muito chato, porque vai exigir muito tempo e tal. Mas acaba que, assim, uma dedicação de 5, 10 minutos por dia é o suficiente para, ao longo do tempo, compor uma coisa que é muito legal e que é isso que a gente tá falando, assim. Ela transcende muito mais o material, né? É muito mais do que aqueles tomos guardados numa estante da biblioteca, num armário velho. Né? A gente constrói habilidades mentais e emocionais e enfim, habilidades internas que elas são difíceis a gente conseguir descrever em palavras, né? Eu vejo isso, assim, né? E por isso que eu bato tanto nesse ponto do diário e trago, assim, né, galera pra comentar isso, quem tá há mais tempo na senda, igual, né, você, justamente pra gente entender, assim, que esses ganhos, eles são muito mais do que só os registros propriamente ditos, né? Sim, sim. E tem às vezes a pessoa começa a fazer o diário e ela não está satisfeita em ter o que ele acaba levando como obrigação no começo. Sim. E eu já vi acontecer assim várias vezes. A pessoa começa aquilo com uma certa, uma maneira forçada, entre aspas. E com o tempo, assim, as semanas vão se passando, a pessoa começa a tomar gosto por fazer aquele registro e aquele registro vai se desenvolvendo. Depois a pessoa vê que ela não consegue mais parar de fazer o registro e às vezes ela se pega registrando mais do que se planejava para registrar. Isso de certa forma aconteceu várias vezes comigo, assim, eu tá escrevendo, aí pô, já passou aqui umas 3 páginas, e vou escrever mais, escreve. Aí vai dormir bem tarde, porque você tava ali registrando. Às vezes você vai fazer uma viagem, né? Eu, quando eu não tava... O diário físico mesmo, eu sempre deixei no local guardado, assim, nunca saí com ele por aí. Né? Às vezes você passa uns dias fora de casa, aí você fica naquela... Você sente a falta de fazer aquele registro naquele diário daquele jeito. Você escreve num papelzinho. No meu diário tinha umas colagens, né? As colagens elas vinham de anotação que era feita quando eu tava pra rua. Que legal. Quando o diário estava longe de mim, estava indisponível. E às vezes eu não tinha como escrever mesmo, por alguma ou não tinha mesmo condição de escrever, ou não tinha meios, não tinha condição. Eu esperava, eu registrava depois, né, o máximo que eu conseguia daquele dia anterior, daqueles dias. Eu não deixava, eu fazia anotações diárias e sempre recomendo que as pessoas façam o diário como o nome diz, diário mesmo. E quando tiver um hiato, se você não conseguir fazer uma anotação num papel para a rua aí, que você registre o mais rápido possível, né? E hoje o ideal seria logo depois de fazer de acontecer você registrar, né? Mas nem sempre. E com a tecnologia disponível hoje é mais fácil, né, de anotar ou no Notas ou mandar um áudio para si próprio, né? A gente tem outros meios para depois transcrever isso e tal, né? Não é ideal para quem faz, né, o diário escrito igual a gente, né, de depois ter que pegar isso, né, e passar, né, a limpo, mas são possibilidades que a gente tem, né? Sim, hoje em dia, por exemplo, né?
Agora a pessoa me ouve falar agora e fala, nossa, que rapaz mais hipócrita, né? Faça o que eu tô falando e não o que eu tô fazendo, né? Hoje em dia eu não mantenho um diário sistemático e escrito como eu costumava fazer assim anos atrás. Hoje em dia eu mantenho registros mais das atividades que eu faço. Por exemplo, eu vou participar de um ritual. Então, enquanto eu estou me preparando, aí eu estou registrando. Durante o ritual, aí eu registro isso como uma experiência isolada e não mais dentro de um contexto de um diário. Eu não me presto mais a fazer o diário como eu fazia antes. E também não submeto mais um diário a ninguém. Então, hoje em dia, assim, passados aí mais de 20 anos, sei lá, 24, 25, 26 anos, eu não faço mais um registro como eu fazia no começo. Sim. Mas eu faço os registros que eu acredito que sejam importantes. Por exemplo, vou pegar um exemplo para ilustrar. Quando eu era membro da Corrente 49, nós fizemos alguns trabalhos abertos, né, alguns projetos abertos, que todo mundo quisesse participar. Por exemplo, o ritual de 2 de novembro, dos Poderosos Mortos, com o povo de Calunga. Quando a gente fez esse projeto, o Edgar Querval cedeu a música, né? Eu ajudei a criar as coisas, o Danilo, e a gente, isso depois até virou texto para entrar que acabou entrando na Lucifer Ferax. Nesses acontecimentos, desses projetos, eu mantinha registros bem metódicos desde o início até depois do final, né? E eu tive acesso aos registros das outras pessoas também. E não, é claro, dentro desse contexto não existe a exigência de um diário mágico, mas a gente exigiu que os participantes fizessem registros e nos passassem esses registros, né? Legal. E nossa, cara, coisa muito bonita apareceu aí. Sim. Nos registros. Muitas coincidências, né, entre aspas, muitas coisas parecidas, muita coisa interessante. Perdão. Quando a gente está comparando registros, né, quando você tem a oportunidade de comparar registros de várias pessoas sobre uma determinada operação. Sim. E pessoas que nem se conhecem, que estão estados, né, de distância umas das outras. Sim. Que incrível, maravilhoso. Luciano, duas coisas. Primeiro, para quem está nos ouvindo aqui, né, que conselho que você dá para o ouvinte do Diário Mágico? Sobre vida mágica em geral e tudo, né? Tem alguma coisa que você queira comentar, alguma coisa que você acha que seja importante? É algo que eu gostaria mesmo de dizer para todo mundo que pretende se aventurar numa via mágica ou mística. Não seja preguiçoso, né? A preguiça é assim, uma coisa que tem que ser combatida ao máximo. Legal. Eu acredito que nós tenhamos que ser disciplinados, né? E não preguiçosos. Eu vou citar um exemplo aqui que pode até parecer estranho, mas vou citar. Talvez eu não devesse, mas vou citar. Às vezes, a pessoa entra em contato comigo e ela quer conversar sobre um determinado assunto, sobre Goécia ou sobre um assunto mágico, né? E eu escrevo, eu dou uma resposta assim, um pouco mais longa. E a pessoa não lê. Nossa. A pessoa não lê e acaba me fazendo pergunta do que eu já falei. Já escreveu. Aí isso dentro de um... Cara, você quer me tirar do sério? Você conseguir chamar minha atenção para conversar sobre isso e você não prestar atenção no básico do básico. Assim, a pessoa... Tem gente que tem uma preguiça tão grande que é tudo mastigado em poucas palavras e engolir aquilo rapidamente como se fosse uma pílula e
cessou a dor de cabeça dela ali. Eu acho que as pessoas têm que ter assim, se tem a vontade de se desenvolver mesmo, tem que ter um pouco menos de preguiça, ter um pouco mais de vontade de ir atrás das respostas, né? Além de ficar só pegando tudo mastigado. Legal, E, concordo absolutamente. e disciplina, né? Não adianta você, que nem eu comentei do Diário Mágico e fiz a comparação com a ferramenta do artesão. Não adianta você comprar uma ferramenta, você querer se desenvolver como artesão e você não usar essa ferramenta, né? Você usar ela algumas vezes, não me adaptei, não. Você precisa não ter a preguiça, se dedicar de forma disciplinada para você ir usando essa ferramenta, desenvolvendo o seu trabalho e aprendendo a usar a ferramenta cada vez melhor. Eu acho que esse é um recado assim, que eu gostaria de transmitir para muitas pessoas. Né? Sempre... Excelente, maravilhoso. Concordo absolutamente. E agora a outra pergunta fala sobre a Viacessa, redes sociais, como é que o pessoal encontra os trabalhos todos, né? Tem alguma coisa em andamento? Dá aí, né, esse recado de presença nas redes, assim. O pessoal ouviu o Diário Mágico, gostou do Luciano, quer acompanhar o trabalho e tal, como é que faz? Olha, deixa eu tomar um gole aqui que minha garganta está... Legal. Desculpe. Agora, a gente está com um projeto no Catarse para publicar 3 livros de Goécia. A Goécia do Dr. Rudy, que é do Stephen Skinner e David Rankine. A Goécia Luciferiana, do Michael W. Ford. E o Demolatria Goécia, da S. Connolly. São 3 livros com 3 faces da Goécia. Então, a Goécia do Dr. Rudy é a Goécia tradicional. A Goécia luciferiana luciferiana, obviamente. E a Goécia dentro de um contexto demonólatra. Esse projeto vai ficar no ar até o dia 16/12, dá para apoiar ele. Legal. E se a gente atingir a meta, a gente vai publicar esses 3 livros com capa dura e com alguns extras que a gente está planejando e a gente vai divulgar aí nas próximas semanas. Eu não sou da Goécia, não sou tanto do rolê da Goécia, mas esse livro do Dr. Hood, né, do Stephen Skinner, é muito legal porque eu gosto muito dali da perspectiva do Shem Meforash, né, dos 72 nomes divinos, e ele tem ali uma perspectiva muito interessante, né, que é uma chave que a gente não encontra muito nos outros autores, que eu gosto pra caramba. Sim, o Stephen, ele é um acadêmico, né? Ele escreve, a estrutura desses livros, dessa série de livros dele é muito, muito acadêmica e muito forte, né? Sim. Que é para quem quer um conhecimento além, né, dentro da Goécia e da magia tradicional, né, do contexto salomônico, do contexto de magia cerimonial assim, avançada, esse livro é recomendadíssimo, né? Sim, maravilhoso, ótimo. Quem quiser fazer o apoio, né? É só entrar na página do projeto. Legal, vou deixar no link aqui na descrição. E rede social, tem Instagram, como é que é? Tem Instagram, Facebook e TikTok. Mentira! Tem TikTok. Eu faço os vídeos os vídeos que eu uso no Instagram, eu faço tudo, eu publico tudo antes no TikTok. Olha só que doideira! Depois dá uma olhada. O TikTok é uma rede assim que eu ainda estou aprendendo a usar, né? E tem um pessoal muito novo. E também o pessoal sem noção acaba se manifestando mais no TikTok. Entendi, Nossa, com certeza. Tem um pessoal muito sem noção, cara. Tipo, eu publiquei um dia desse um vídeo e eu ponho lá, caminho da mão esquerda, né? Sim. O cara entrou assim, fez um comentário assim: agora só falta você colocar o livro do ladrão de 9 dedos. Caraca! Aí eu fiquei pensando, eu falei, será que o cara fez essa associação assim com o caminho da mão esquerda, né? Não é possível. E realmente o cara fez. Isso já aconteceu mais de uma vez no TikTok. A pessoa vê lá caminho da mão esquerda e acha que tem uma conotação diferente. Política. Isso, e faz umas coisas assim. Nossa, é engraçado.
Mas mas acontece, né? Que doideira. E tem, o hater se manifesta mais também no TikTok do que nas outras redes. Sim, sim, sim. Maravilhoso. Ó, vou deixar as redes todas, então, né, Facebook, Instagram e o TikTok na descrição do episódio. E aí o pessoal pode, né, chegar até a Via Sestra lá e quem sabe trocar uma ideia aí com o Luciano. Sim, eu vou passar os links pra você. Legal, É ótimo. tudo @editora Via Sestra, né? Aham. É fácil de achar. Sim. E a loja da editora também é fácil de achar, na internet, lojaeditoraviasestra.com.br. Perfeito. Maravilhoso. Luciano, muito obrigado por ter aceitado o convite, disponibilizado esse tempo pra gente, compartilhado as histórias. Foi muito legal, cara. Não, quem agradece mesmo sou eu. Eu raramente tenho. Eu não converso muito com as pessoas, né? Eu acho que tenho problema com isso. Não, eu também sou assim. Exatamente. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar um pouco dessas coisas malucas, eu gosto de abraçar. E também eu achei legal essa proposta de falar sobre o Diário Mágico. Porque é um assunto que as pessoas, muita gente não dá nenhum tipo de atenção. E é um assunto que eu acho que, especialmente para quem está começando, é um assunto que deve ser considerado e levado a sério. Sim, Não para os outros necessariamente, assim, para você mostrar para um instrutor, para alguém que está acima de você em alguma ordem ou coisa assim. Mas vai ser uma ferramenta importante para você mesmo, para o seu desenvolvimento. E você vê, com o passar dos anos, você vê o quanto ele é importante para você. E a gente só consegue ver se a gente fez, né? Porque quem não fez, quem postergou, quem ficou com preguiça, quem de alguma forma, né, negligenciou isso, nunca vai chegar no final da vida e vai falar assim: aquilo ali era bobeira, né? Isso aí é dispensável e tal, porque não teve a experiência, então não sabe exatamente o que pode obter daquilo ali. Agora, o contrário acontece, né? As pessoas que fizeram, elas podem falar: foi irrelevante, então, foi importante uma parte da minha vida, então, nossa, realmente formou muita coisa de diferente e tal. Então acho que é muito legal da pessoa dar atenção para isso e se dedicar, né, para colher os frutos depois e falar assim: nossa, realmente comecei a fazer, né, adotei esse hábito ali no início da minha vida mágica e fez uma diferença considerável, igual, né, todo mundo sempre diz que faz, né? Então isso é muito legal. Uma coisa que vai, assim, eu acho que conta ponto a nosso favor nessa defesa. Sim. É que eu não conheço ninguém que tenha um relato negativo com relação a Diário Mágico, assim. Não tem como ser contra isso, cara. Sei lá, você pode até não querer fazer, mas aí é uma questão pessoal sua, e de preguiça da pessoa também, vá. E de talvez não dar esse valor. Mas eu acho que as pessoas deveriam fazer os diários, mas também acho que a maioria esmagadora não faz. Sim, com certeza. Mas a gente tá mudando isso. Né? Eu não me importo muito se as pessoas fazem ou não, mas é super importante. Pra quem quer ser sério mesmo na parada, tem que fazer, cara. Tem que fazer, que só vai ser bom pra você. Sim, com certeza. Luciano, mais uma vez, obrigado e bom, espere a galera te procurando aí. Eu que agradeço, cara. Aí sim, eu espero que vocês tenham gostado da história do Luciano. Ele é um cara muito simpático e muito generoso com os conhecimentos dele. Eu gosto de dizer sempre que o Diário Mágico ele é feito por uma equipe, né? Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador e sou o produtor, mas eu não seria nada sem o querido Guilherme Neves, lá da @Lefou Produções, ele que é o nosso editor, que cuida, né, de cada uma das linhas de áudio aqui dos episódios, e também tem a Mariana Maia, lá do @IlustraMomô, ela quem faz as capas dos episódios, cuida de toda a arte, né, tá fazendo um trabalho muito bacana, muito gostoso aí conosco,
né? E se você ouviu até aqui, eu reforço meu convite. Manda pra gente seu relato. Faz com que a gente possa aí, né, ter um programa de final de ano maravilhoso. É uma forma, ouvinte, de você retribuir, né, todo esse conhecimento que a gente vai veiculando ao longo do ano, com algumas das suas histórias, né, e participar junto conosco. Isso é muito gostoso e faz com que o nosso vínculo seja ainda mais forte. Então, manda o seu relato, os links estão aí na descrição e não esqueça, anote os seus resultados. Leful Podcasts.